Tanta coisa bacana tem acontecido, né? Ontem nós tivemos o churrasco do Eu Mais Um, do dia, um dia muito bacana que tivemos lá na nossa sede campestre, tem algumas fotos ali, então foi um momento assim muito agradável mesmo. Tivemos ali por volta de uns 70, 80 homens, mas também tinham lá filhas desses homens, filhos desses homens, então foi uma tarde, um dia muito bacana de comunhão, de oração. Nós estamos terminando hoje o retiro da Rede Conecta, das mulheres da Rede Conecta, o Eu Mais Uma, elas chegaram há pouco e olha, eu já soube que foi uma bênção, olha lá. Que coisa bacana, foi um dia muito agradável mesmo, um momento de comunhão, um dia, um sol bacana, um tempo agradável, foi muito legal mesmo. E tudo isso por quê? Porque nós queremos avançar, levando o Evangelho, entendendo que a nossa missão é levar o reino a todas as pessoas em todos os lugares. E aí eu quero chamar a sua atenção para dois eventos que vão acontecer aqui em nossa igreja. O primeiro é o seminário de sexualidade. Eu quero convidar você a fazer esse investimento baixíssimo, mas se você tiver alguma dificuldade, pode me procurar alguns dos pastores. Nós teremos aqui gente altamente qualificada para esse evento, gente que tem ministrado ao coração, não só uma palestra, num mundo tão conturbado, num mundo tão perdido, num mundo tão sem identidade. Discutir a questão de gênero hoje é fundamental e está embasado como cristão, com uma cosmovisão cristã, é importantíssimo. Então eu quero desafiar, no fim do mês, ali no dia 31, nós teremos aqui gente vindo de fora. Faça a sua inscrição, invista nesse chamado. E o outro é o dia do amigo. Daqui a um mês nós vamos ter a semana do amigo. Nós pararemos as nossas células entre o dia 16 e 21. E nós, nesta semana, investiremos no Eu Mais Um. Então eu chamo você para investir, para orar, para preparar com o seu líder de célula essa semana, pedindo já orientação a Deus, pedindo direção a Deus, pedindo nomes, pessoas, conectando, fazendo pontes com pessoas. Hoje conversando com um irmão de nossa igreja que quer dar aí um up no cabelo do meu filho, quer fazer esse investimento depois da mensagem de hoje pela manhã. E eu falando com ele, mas você vai levá-lo naquele barbeiro lá? Que eu falei, olha, não é salão, barbeiro, você vai levar o meu filho lá naquele... Não, eu mudei, pastor, eu mudei de barbeiro. E eu falei assim, por que você falava tão bem dele? Porque eu descobri, eu estava me aproximando, descobri que ele é crente. Aí eu mudei de barbeiro, agora eu estou com um que não é crente, porque eu quero levá-lo para a minha célula. Sabe o que é isso? Conexão. Ponte. Então faça a ponte, que no dia do amigo você prepare uma festa mesmo. Se for na semana do aniversário de alguém da célula, uma excelente oportunidade para você fazer o aniversário na célula e convidar os seus amigos do trabalho. Ore, jejue. Nós estamos pedindo a Deus. Nós temos 100 células. Meus irmãos, que na semana do amigo 10 pessoas se convertam nas nossas células. Você quer aceitar esse desafio? 10 pessoas, 10%. Então ore para que pessoas entreguem a vida a Cristo. Que Deus te abençoe. Nesse momento nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E eu quero partilhar uma palavra com você, uma palavra que o apóstolo Paulo dá a uma igreja, dá a uma região, mas especificamente ao seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo, a partir do verso 12, ele diz: por causa disso eu também sofro por causa do Evangelho, porque eu sei de uma coisa, eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Palavra do apóstolo Paulo a Timóteo,
o apóstolo Paulo dá essa palavra a Timóteo, que ele afirmou que ele sabia, que ele cria em Deus e sabia que Deus era poderoso para guardar. Sabe, num momento de crise, saiu uma matéria num grande jornal de circulação esta semana, falando do desespero dos brasileiros em guardar os seus bens. Em guardar os seus bens. E por conta disso, as seguradoras dispararam com os números de seguro. Tem seguro hoje para tudo. Um seguro disparou no Brasil, seguro de celular. Sabe, as pessoas querem se guardar, se proteger. Isso é certo, isso é correto. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que se Deus não vigiar, se Deus não guardar, em vão é o nosso trabalho. A palavra do Senhor diz também para nós depositarmos no céu. Como é isso? Existe um banco no céu? Não, não existe um banco, mas depositar nossa confiança, nossa esperança em crermos mesmo que Ele é poderoso. Aquele que começou uma boa obra no seu trabalho, Ele vai ser fiel. Ele vai ser fiel. Aquele que começou uma boa obra na sua empresa, Ele vai ser fiel. Aquele que começou uma boa obra nessa sua caminhada de aposentadoria, Ele vai ser fiel para te guardar, para te proteger. Creia. Você que nem começou está desesperado com questões de reforma da Previdência. Eu quero te falar que Ele é fiel. Confie nele. Sabe, se lance, se proteja. Tenha sim uma caminhada correta, coesa, mas confie nele, porque Ele é poderoso para guardar o que Ele prometeu a você até o dia final. Então, crendo nessa palavra, eu convido você a participar conosco desse momento de culto e adoração, a vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta, e fique aqui, que eu gostaria muito de orar por você e com você. Se você quer ofertar ou entregar o seu dízimo através da máquina de débito, ao lado aqui, à minha esquerda, tem ali um cantinho, tem uma máquina, você pode ir lá e fazer isso e vir aqui, porque eu gostaria de orar com você e por você. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai ao Filho do Eterno.
Amém. Vamos orar, meus irmãos. Cheguem para cá, pertinho. Vamos orar. Juntem. Podem ver. Sabe, mas eu quero orar também por você. Por você que essa semana vai passar por qualquer procedimento cirúrgico, de saúde. Se você ou alguém que você ama vai passar por um procedimento desse, fique de pé. Eu gostaria também de orar por você. Mas eu quero orar também por você que precisa de uma porta de emprego, de trabalho, que tem visto a dificuldade, tem apertado, a coisa está arrochada. Eu quero orar também por você. Fique de pé no seu lugar, que eu gostaria de orar por você. Eu gostaria também de orar por você, meu irmão, minha irmã, que tem esperado um milagre do Senhor. Um milagre, algo que ninguém mais pode fazer, só o Senhor mesmo. Eu gostaria de orar por você. Fique de pé no seu lugar. Deus, há pessoas aqui, ó Pai, irmãos e irmãs, ó Deus, gente que entendeu que Mamon não é um Deus, que o dinheiro é um servo. Ó Deus, é um servo, ó Deus, que existe para servir ao reino e nos servir. E eles estão aqui ofertando, entregando seus dízimos, suas contribuições. Eu rogo, ó Pai, que o Senhor os abençoe poderosamente. Que o Senhor derrame, ó Deus, sobre eles, ó Pai, graça sobre graça, bondade, ó Deus, fartura. E tudo isso para quê? Para esbanjar? Não, para abençoar. Para que eles sejam abençoadores e abençoadoras, para que a empresa dos teus servos abençoe muitas pessoas, empreguem, ó Deus, gerem renda, ó Deus, para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe aqueles que estão trabalhando com pesquisas, com projetos, que o Senhor dê insight, ó Deus, que o Senhor faça links, ó Pai, no nome de Jesus. E eu peço mesmo que nem a traça, ó Deus, nem nada, nem o devorador, nada chegue à tenda, à casa do teu filho, à dispensa, ó Deus, as contas do teu filho, no nome de Jesus. Conserve os bens, ó Pai, ó Deus, carro, tudo aquilo que os teus servos têm e a tua serva tem, para que eles abençoem ainda mais. E eu rogo por esses irmãos que estão em pé, ó Deus, gente que está com o coração aflito, que essa semana vai passar por, ó Deus, procedimentos cirúrgicos, de saúde. Deus, cura no nome de Jesus, para que o teu nome, somente o teu nome seja exaltado. Ó Deus, eu rogo, ó Deus, por esses que estão desempregados. Ó Pai, nós vivemos mesmo uma crise, ó Deus, uma crise sem precedente, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é quem abre portas e fecha portas. Ponha portas no caminho do teu servo e da tua serva, e portas são pessoas. Ó Deus, que o Senhor faça como o Senhor fez com José, que o Senhor toque no coração e alguém se lembre do currículo, alguém se lembre, ó Pai, daquela conversa, desse irmão, dessa irmã, ó Pai, e o convite para uma entrevista essa semana, no nome de Jesus. Ó Deus, eu rogo também por pessoas que estão, ó Pai, abrindo o coração e falando, só um milagre, essa situação só Deus, mas ninguém, eu já fui, eu já tentei e não consegui. Deus, que essa semana seja uma semana de milagre na vida do teu servo e na vida da tua serva. Derrama do teu azeite, da tua unção, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vá na graça e na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, nosso pastor. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria grande recebê-los nessa noite. E eu gostaria de saber quantos irmãos, quantos estão conosco, ainda não são membros da nossa igreja. E se você está conosco nessa noite e não é membro da nossa igreja, fique de pé um instante aí no seu lugar. Nós queremos conhecê-lo. Deus abençoe, conhecer você. Uma alegria muito grande receber cada um de vocês. Pedir à igreja que se coloque de pé, saia do seu lugar.
Dê um abraço apertado a esse irmão, essa irmã. Você, líder de célula, vá até alguém aí agora. Eu não posso, mas você pode ir na minha frente. Convida para a sua célula. Isso, dá um abraço apertado. Dê uma boa noite, você é bem-vindo. E olha, se você está procurando uma igreja, não é? Se você está procurando uma igreja para congregar, não precisa procurar mais, você já encontrou, não tem igreja melhor do que essa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Que alegria receber você nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Podem sentar todos, uma alegria recebê-los. Que Deus os abençoe. Você que está conosco aí através da internet, Deus abençoe você. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma alegria também estar com você nessa noite, viu, querido? Onde você estiver agora, que a graça do Senhor esteja com a sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, é nossa oração. Nessa noite nós estamos também recebendo a visita ilustre da Isis. A Isis está aí? Muito bem, a Isis está aí. Vou pedir ao Paulo, que é o pai, Juliana, a mãe, a gentileza trazerem a Isis. E os parentes, eu não sei se tem parente, tem amigo, pode vir todo mundo. Esse momento tão especial de apresentação ao Senhor. Nós vamos então ter o privilégio, a alegria de apresentar a Isis ao Senhor, consagrando-a ao Senhor nesta noite. Quero convidar os parentes, os amigos que estão aqui conosco, uma alegria muito grande receber essa família. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe ricamente. Muito bem, irmãos, uma alegria tão grande receber essa família querida. E podemos também, nesse momento, consagrar a vida da Isis ao Senhor. E eu gostaria, pais, de ler um texto da palavra do Senhor que diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. A palavra de Deus, ela nos diz algo tão maravilhoso. Os filhos são herança da parte do Senhor. E como herança da parte do Senhor, a Bíblia diz que devem ser como flechas, atirados a um alvo, para a honra e glória do nome do Senhor. Então esse é um momento muito especial na vida da Isis, em que vocês estão consagrando, vocês estão oferecendo a vida dela ao Senhor, e sobre ela estarão as bênçãos do Calvário. Ela estará coberta com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia traz para os pais, que eu quero deixar com vocês, 3 grandes desafios para os pais e para vocês também que estão acompanhando. O primeiro grande desafio é orar pelos nossos filhos, que vocês possam orar pela Isis, que ela possa ter um crescimento abençoado, que a mão do Senhor esteja sobre ela, que o Senhor a livre de todo perigo, de todo mal, e que ela cresça uma criança alegre, uma criança feliz, e que ela venha a se tornar uma menina, uma moça, uma mulher de Deus para a glória do Senhor. Então orar pela vida dela. Depois a Bíblia nos desafia também a sermos exemplo.
exemplo para os nossos filhos, que eles possam ver o exemplo de vida cristã em nossas próprias vidas, que a Isis possa olhar para vocês e ver Cristo na vida de vocês, e que ela possa receber esse exemplo. Filhos, eles aprendem pelo exemplo que eles veem, não é verdade? Então a gente vê, por exemplo, não é? O pai, quando nasce um filho, muitas vezes a primeira roupa que coloca, muitas vezes é a roupa de um time de futebol, não é verdade? É um exemplo, não é? É um exemplo. Então que vocês possam ser exemplo de Cristo Jesus na vida da Isis, e que ela possa seguir o exemplo de vocês. Que vocês possam dizer: filha, siga o exemplo do papai, siga o exemplo da mamãe. E finalmente o terceiro desafio é levar os nossos filhos a Jesus. Levá-los a conhecer o Evangelho. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando for grande, não se desviará dele. Então que vocês possam ensiná-la a caminhar nos caminhos do Senhor, para que um dia ela tenha um encontro com Jesus, Jesus que transforma, Jesus que traz nova vida, e que ela seja esta bênção nas mãos do Senhor, que ela seja a filha da bênção, que ela tenha nascido para abençoar. É a nossa oração, é a nossa petição. Então, queridos, que Deus os abençoe ricamente, dê saúde, dê forças para criarem-na, para serem exemplo, orarem por ela e para levarem a Isis a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou pedir ao pai que pegue a Isis, pegue ela no colo, por gentileza. Pai, chega aqui à frente. Você, a mãe, é irmãzinha? Ah, é prima, muito bem. Chegue aqui, por gentileza, vamos ficar de pé e vamos orar nesse instante, consagrando a vida da Isis ao Senhor. Estenda a sua mão sobre ela e vamos orar. Pai, aqui está nesta noite essa família querida e amada. Aqui está a Isis que o Senhor deu a esse casal. Pai, nós reconhecemos nessa noite que ela é uma dádiva, ela é uma herança do Senhor. O Senhor os enriqueceu com o nascimento dela, e por isso, Deus, nós os abençoamos agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor visite a Isis, que o Senhor lhe dê saúde, que o Senhor lhe dê forças, que o Senhor lhe dê ânimo, que o Senhor a ajude a crescer. Ó Deus, que o Senhor guarde a sua mente, que ela não aprenda nada contrário à tua palavra, que o Senhor guarde o seu coração, que não haja nenhum sentimento contrário a ti. Senhor, guarde o seu corpo, livre-a de todo perigo e todo mal, que ela jamais venha a ter qualquer tipo de dúvida em relação ao gênero que ela é, que ela tenha a alegria em ser mulher, que ela viva como mulher para a glória do Senhor Jesus Cristo. Abençoe seus pais, sendo exemplo, orando, ensinando-a nos caminhos do Senhor, e nesta noite que o Senhor a abençoe ricamente. Pai querido, nesse momento que o sangue de Jesus esteja sobre ela, que o sangue de Jesus possa descer sobre ela, que ela esteja coberta pelo sangue de Jesus, e que o inimigo de nossas almas não tenha e não tenha nunca qualquer direito legal sobre esta vida. É a nossa oração, é a nossa petição, em nome de Jesus. E agora, igreja, vamos recitar juntos e dizer: Isis, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Esta igreja a recebe e a abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Seja uma bênção para a glória de Deus. E o povo que crê disse: amém. Louve o Senhor com uma salva de palmas. Aleluia. Amém, glória a Deus, a Ele toda a honra, ao Senhor toda a glória. Quero convidar você, querido e amado irmão, a abrir a sua Bíblia. Vamos juntos abrir a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero convidá-lo então a abrir a Bíblia, sua Bíblia, em Gênesis capítulo 13, versos de 1 até ao versículo 13. Abra a sua Bíblia então, por gentileza, Gênesis capítulo 13, versos de 1 até ao versículo 13. Diz assim a palavra
Diz assim a palavra de Deus: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero orar mais uma vez. Vou pedir que você curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Deus, aqui está a tua palavra. Palavra que cremos ser viva, poderosa, palavra, Senhor, que tem operado ao longo dos séculos e creio, pode operar ainda nos dias de hoje. E eu peço, Deus, revelação na revelação. Eu peço agora, Pai, que todos nós estejamos cativos da Tua palavra. Senhor, eu repreendo qualquer espírito de distração, qualquer espírito, Senhor, que nos leve a perder, ó Deus, o foco na Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade para falar conosco nesta noite. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos, Ló, ele era sobrinho de Abraão e havia sido criado pelo seu tio, porque seu pai morreu de forma prematura. Então, como o pai de Ló, irmão de Abraão, havia morrido, então Abraão adotou o seu sobrinho. E depois de vários anos juntos, e provavelmente por causa da influência de Abraão, por causa da bênção de Deus sobre a vida de Abraão, porque nós precisamos andar com gente da bênção. Muita gente se dá mal na vida, porque anda com pessoas que não têm a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, meu irmão, ande com gente abençoada. Ande com pessoas que têm a bênção do Senhor. E essa bênção vai extravasar para você também. E aconteceu que ambos enriqueceram. Possuíam tantos bens que não havia mais condição de viverem juntos. Era tanto bem, era tanto gado que eles tinham, era um latifúndio tão grande que eles precisaram então se separar. Abraão, apesar de ser o mais velho e ter o poder de decisão, ele chama Ló
E é interessante isso, ele permite que o seu sobrinho tenha liberdade e prioridade para escolher o lugar que ele quisesse. É bem interessante, irmãos, quando andamos com Deus, quando andamos com o Senhor, a nossa fé está no Senhor, os nossos olhos estão no Senhor. Abraão confiava em Deus, Abraão confiava tanto em Deus que ele chama o sobrinho e diz: olha aqui, Ló, vamos fazer o seguinte, para depois você não dizer que eu te prejudiquei. Então vamos fazer o seguinte, olha, aqui está a terra, né? Tem terra para lá, tem terra para cá, e você vai escolher. Se você escolher esse lado, eu irei para o lado oposto. E se você escolher esse lado oposto aqui, eu vou para o lado de lá, Ló. Pode escolher, pode ficar tranquilo. Quem confia em Deus está tranquilo diante das circunstâncias ao seu redor. O jovem, e aqui as coisas começam a complicar, como tantos jovens em nossos dias, cheio, tomado pela ambição desmedida. E Jó, na verdade, Ló era alguém que realmente gostava muito de bens, não é? Tomado por essa ambição e sem muita sabedoria, a sabedoria que sobrava no seu tio, ele escolheu aquela que parecia a melhor terra, o melhor lugar para viver. O que Ló não sabia é que esta decisão errada ia fazer com que acontecesse uma tragédia na sua vida, ia mudar para sempre a sua vida, a sua família e as suas gerações. Essa decisão que Ló ia tomar iria levá-lo a perdas terríveis e irrecuperáveis, a derrotas que marcariam não apenas a sua vida, não apenas a sua família, mas marcaria suas gerações para sempre. Uma decisão errada que Ló tomou. Sabem, queridos, muitos de nós somos exatamente iguais a Ló, iguaizinhos a Ló. Tomamos decisões precipitadas de acordo apenas com a nossa vontade, com os nossos interesses, e depois sofremos a vida inteira. Fazemos os outros sofrerem em função destas decisões. Por isso, nesta noite, eu gostaria que você prestasse atenção nesta mensagem. Irmãos, essa mensagem me tocou quando eu a vi sobre uma nova perspectiva. Decisões que comprometem gerações. Decisões que comprometem gerações. Não é apenas a sua vida. E as pessoas normalmente dizem isso: não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero com ela. Não é apenas a sua vida, é a sua família, são as suas gerações. Ló talvez jamais pudesse imaginar que uma decisão que ele tomou, o tio falou: se você for para lá, eu vou para cá, tome a sua decisão. Ele olhou, ele viu e ele tomou a decisão, e esta decisão marcaria para sempre as suas gerações. As decisões que você toma, elas não são nunca individuais. Nunca esqueça disto. Você nunca decide sozinho. As suas decisões afetam as suas gerações. Você não se esgota em você mesmo. Acabamos de apresentar ao Senhor uma criança. Essa criança nasceu de um casal, que nasceu de um outro casal, de um outro casal. Há uma árvore genealógica, há uma geração, há algo geracional em nossas vidas. E uma das desgraças do mundo é que nós não temos prestado atenção nesta verdade. Não é apenas você que é atingido, é sua família, são suas gerações. Por isso, nessa noite, preste atenção. Decisões, quais são as decisões que comprometem as nossas gerações? Um dia você não estará mais aqui, mas as suas gerações vão estar.
O legado que você deixou continuará aqui. E por isso você precisa prestar atenção. E eu vou pedir a você agora que desligue tudo. E ligue a sua mente, o seu coração, a sua vontade e peça: Senhor, fale comigo. Eu não quero tomar decisões que comprometam as minhas gerações. Irmãos, uma das maiores tristezas do pastor, uma das maiores tristezas de um pastor é que ele recebe semanalmente, para não dizer diariamente, pessoas no seu gabinete com problemas, com lutas, com dificuldades. De onde isso vem? Decisões comprometedoras. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por uma situação grave, difícil. Sabe por quê? Você tomou decisões erradas. Nós somos fruto das nossas decisões. Nós somos fruto das nossas decisões. E boa parte das pessoas que me procuram no gabinete pastoral é exatamente porque tomaram decisões erradas e agora essas decisões estão comprometendo seriamente a sua vida. Então preste atenção e peça ao Senhor: Deus, não me deixe tomar esse tipo de decisão. Mas que decisões são essas? Quando nós olhamos para o texto sagrado, quando olhamos para a experiência de Ló que teve um tio como Abraão, gente. Você conhece a fé de Abraão? Abraão, um homem de fé. E Ló, que conviveu com Abraão, Ló vai tomar uma decisão comprometedora. Aprendemos com o exemplo de Ló, que decisões que comprometem as nossas gerações, são aquelas que tomamos, em primeiro lugar, abrindo mão da direção de Deus na nossa vida. Abrimos mão da direção, da orientação do Senhor. Abrimos mão disso na nossa vida. Olha o que diz lá o texto sagrado. Vamos ler juntos? Me ajuda a ler, meu irmão. Vamos lá. Então, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, se eu for para a direita. Agora, preste atenção. Preste atenção no texto. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era aos olhos dele, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló pediu alguma opinião ao seu tio? Ló pediu alguma informação ao Senhor, alguma direção? Não, ele decidiu por conta própria. Sabe por quê, querido? Porque Ló, na verdade, decidiu como nós, em função da nossa pretensa, o quê? Suficiência. Eu sou autossuficiente. Eu sou uma pessoa suficiente. Eu imagino que eu sei me cuidar. Eu imagino que eu sei decidir. Eu sou mais eu. Eu sou o cara. É a frase que ouvimos nos dias de hoje. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei muito bem decidir. E foi exatamente isso que Ló fez. Ele decidiu em função da sua suficiência. O tio era mais velho. Era um homem de fé. Era um homem experiente. Era um homem extraordinário. Mas ele era jovem. E muitas vezes, jovens, vocês se dão mal na vida por isso. Você tem um pai, às vezes uma mãe, um casal de Deus precioso, gente com sabedoria, mas o filho não pede conselho ao pai. Às vezes talvez o pai e a mãe não sejam tão sábios, mas você tem um pastor, você tem um líder, você tem alguém que é sábio, é experiente, mas você não pergunta. Você não se aconselha. Por quê? Porque você é autossuficiente. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso, eu sei muito bem decidir a minha vida. E passado um tempo você está batendo na porta de um pastor,
pedindo pelo amor de Deus para orar com você. Então nessa noite pense, abrimos mão da direção do Senhor e decidimos em função da nossa pretensa competência. Imaginamos, meus queridos, que nós sabemos o que é melhor para nós. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei muito bem. Eu sei escolher o que é melhor para a minha vida. E fundamentados nesta competência pessoal, nós abrimos mão da direção do Senhor. E é um risco, irmãos, é uma loucura tomar decisões sem a direção de Deus em nossas vidas. Pelo amor de Deus, não tomem decisões sem a direção do Senhor na sua vida. Abraão levava isso tão a sério que Abraão disse, eu já tinha conversado com Deus e o Senhor já tinha falado com Abraão, deixa ele decidir. Se Ló fosse menos autossuficiente, se Ló fosse mais humilde, ele teria dito, tio, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Eu quero o melhor para a minha vida. Eu quero o melhor para a minha descendência. Mas muitas vezes nos falta o que, gente? Humildade. Humildade para conversar com alguém. Humildade para nos colocarmos diante do Senhor e pedirmos ao Senhor, Deus, eu preciso da tua direção. Talvez amanhã você vá tomar alguma decisão. Talvez você tenha nesta semana decisões a serem tomadas. Você consultou o Senhor, meu irmão? Você consultou o Senhor? Você abriu mão da direção de Deus? Ou você está buscando em Deus a direção do Senhor para a sua vida? Hoje pela manhã eu vi um casalzinho aqui de mão dada. E eles já tinham andado um tempo sem a mão dada. E eu vi os vídeos de mão dada, olhei assim para eles. E eu perguntei, o que é que houve? E eles disseram, nós estávamos orando, pedindo a direção de Deus, se deveríamos continuar ou não. Irmãos, o que mais vejo, especialmente, é nesta área de casamento. Você escolhe sem estar nem aí para Deus, nem aí. Eu sei o que nem para o pai, nem para a mãe. O pai e a mãe chegam e dizem, meu filho, eu sei o que eu quero, eu sou dono do meu corpo. Quando você casou com meu pai, você casou com quem você quis, agora é minha vez, eu faço o que eu quero, a vida é minha e não tem que dar satisfação para ninguém. Ó lozinho, você é um lozinho, uma lozinha perfeita. É uma lozinha, um lolozinha perfeita. Você está decidindo, abrindo mão daquilo que é mais importante para a sua vida. E depois, queridos, a conta chega, a fatura chega. Preste atenção a isso. Abra seus olhos nessa noite. Aprendemos com o exemplo de Ló, que decisões que comprometem gerações. Gente, decisões que comprometem gerações são aquelas que nós tomamos abrindo mão da submissão ao Senhor. Abrindo mão, são decisões que nós tomamos na rebeldia. Na rebeldia, todo rebelde vai se dar mal na vida. Toda rebeldia tem um preço altíssimo a ser pago. Irmãos, é muito legal dizer, não, eu não quero isso não. É muito legal você ser um rebelde, mas você não sabe o que espera você por detrás desta rebeldia. E foi o que aconteceu com Ló. Ele abriu mão da submissão. Ao Senhor. Abraão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Se ele tivesse pedido direção a Deus, se ele fosse submisso à vontade de Deus, Deus jamais o teria enviado para esse lugar. Deus o teria enviado para um outro lugar, mas ele não foi submisso ao Senhor. E tem muito crente que é assim, ele é crente, está na igreja, canta, louva, exalta, pula, faz tudo o que, mas ele não é submisso ao Senhor. Ele não tem submissão. E o que aconteceu com Ló foi que ele não foi submisso. Ele não se submeteu aos princípios bíblicos, aos princípios espirituais.
mais, ele abandonou a obediência, ele abandonou o temor ao Senhor, para ele ir nesta direção. Ao mudar o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, ele está abrindo mão da sua submissão ao Senhor, ele está abrindo mão da obediência, ele está abrindo mão do temor a Deus, e ele está indo, caminhando sem a bênção, sem a cobertura do Senhor. Irmãos, nós podemos qualquer coisa, nada nos é vedado. Eu posso qualquer coisa. Eu já fui procurado, por exemplo, com muito jovenzinho, não é? Namorando, e queria saber por que não podia ir para a cama com a menina. Essa é uma pergunta que muito jovem vem e fala: mas pastor, eu amo a menina, eu a amo, ela me ama, o amor não é de Deus? O amor é de Deus, é verdade. Então por que eu não posso ter relação íntima com a menina? E eu digo, pode. Aí eles abrem um olhão, e esse pastor é o herege. Eu digo, pode, claro que pode. Nada nos é vedado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E aí eu digo, calma meu irmão, ainda não terminei. Não fica já soltando fogos aí. Agora a questão é, se quando você entrar no quarto, ou seja lá onde for, não é? Se o Senhor vai junto, se a bênção do Senhor está sobre vocês. Você está entendendo? Essa é a questão, querido. Eu posso tudo. Eu posso tudo. Você pode. O Senhor não nos obriga a não fazer coisa nenhuma. Ou melhor, o Senhor não nos obriga a não fazer isso ou aquilo. Agora, a questão é, a bênção do Senhor está comigo? Irmãos, o triste desta história de Ló, é que Ló está indo, vejam, Ló está mudando o acampamento, eles estão tirando as tendas, eles estão desmontando todo o acampamento, muita gente, muito gado, tudo aquilo, e de repente esse povo se coloca em marcha, e eles estão marchando na direção de Sodoma, mas a bênção de Deus não vai com eles. A bênção de Deus não vai com eles. E isso faz toda a diferença. Por isso, pais, parabéns por terem consagrado a filha de vocês. Porque isso faz toda a diferença no mundo espiritual. Consagrada ao Senhor. Quando o inimigo de nossas almas vier, os pais vão dizer, minha filha não, aqui você não toca, porque ela é do Senhor Jesus Cristo, ela foi abençoada, sobre ela está a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Meu irmão, será que você está indo, ou fazendo algo, ou celebrando alguma aliança, ou fazendo algum tipo de sociedade, sem a bênção do Senhor, meu irmão? Sem a bênção do Senhor? Preste atenção nisto. Mas Ló abriu mão da submissão aos valores éticos, aos valores morais da palavra do Senhor. Ele abandonou a integridade, a sua integridade diante de Deus. Ele abandonou a sua santidade para caminhar naquela direção. Ele está caminhando na direção da perdição. Ele está caminhando na direção do mundo, do mundanismo. E neste caminhar ele vai abrindo mão da obediência, do temor, da integridade, da santidade. Ele está abrindo mão de tudo isso, aquilo que é mais caro a um servo do Senhor Jesus Cristo. Quantos cristãos em nossos dias, quantos jovens em nossos dias, quantas pessoas em nossos dias estão abrindo mão dessa submissão ao Senhor Jesus, abrindo mão dos seus princípios bíblicos, abrindo mão da obediência, do temor, da integridade moral, da santidade espiritual, abrindo mão de tudo isto por questões materiais, pecuniárias, abrindo mão de tudo isso. Será que nessa noite tem alguém neste recinto ou na internet me escutando que está abrindo mão da sua submissão ao Senhor, caminhando na direção de Sodoma, caminhando na direção de Gomorra? Será que você está a caminho já, meu irmão? Em nome de Jesus, para e volta para trás. Em nome de Jesus, pare e volte para trás. O Senhor manda dizer a você nessa noite, larga esse caminho e volte para o caminho do Senhor.
Esse caminho é caminho de morte. E o Senhor manda dizer: volte enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. É um risco quando nós tomamos decisões abrindo mão da nossa submissão, da nossa obediência, do nosso temor. O que nós vemos em Abraão, irmãos? Obediência ao Senhor, temor de Deus, um homem íntegro, um homem santo. E sabem de uma coisa? Ló também era. Ló também era, aprendeu com seu tio, mentoreado pelo seu tio. Ló era uma pessoa assim também, mas ele começou a abrir mão por causa de decisões que ele precisou tomar. Será que temos alguém aqui nesta noite tomando decisões, abrindo mão da sua submissão ao Senhor? Irmão, a conta vai chegar, e as minhas mãos estão limpas do seu sangue, porque o Senhor mandou avisar você nesta noite. Mas queridos, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós aprendemos com o exemplo de Ló, que decisões que comprometem gerações, são aquelas que tomamos também, abrindo mão da devoção pelo Senhor, abrindo mão da nossa devoção ao Senhor, da nossa vida devocional com Deus, da nossa consagração completa e total ao Senhor. Vocês podem ler para mim esse texto, por gentileza? Os homens de Sodoma, preste atenção, eles eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E a pergunta é: e como Ló conseguiu viver no meio destas pessoas? Como Ló conseguiu estar lá com elas? Sabe por quê? Porque ele abriu mão da devoção. E quando abrimos mão da nossa vida devocional, da nossa consagração ao Senhor, nós logo perdemos o quê? A consciência do pecado. Sabe o que é isso? Nós começamos a questionar a Deus, questionar a palavra de Deus, começamos a racionalizar as coisas do Senhor, e com isto o pecado começa a entrar em nossas vidas, o pecado começa a entrar. Mas pior do que isso, irmãos, quando abrimos mão da devoção pelo Senhor, da nossa vida, da nossa consagração ao Senhor, nós começamos a tolerar a prática do pecado em nossa própria vida. Sabe o que é isto? Nós começamos a nos conformar ao pecado, nós começamos a justificar o pecado na nossa vida, porque nós abrimos mão da nossa devoção ao Senhor. Ló começou a perceber, aqueles homens de Sodoma eram perversos, a sociedade sodomita era perversa, a sociedade gomorrita eram extremamente perversos, eram homens completamente perversos, eram homens corruptos, eram homens mentirosos, eram homens sem escrúpulos. Os negócios eram todos errados. Para fazer um negócio tinha que fazer juras a deuses, tinha que se envolver em corrupção. Era tudo errado naquela Sodoma e Gomorra, tudo era errado. Mas Ló abriu mão da sua devoção pelo Senhor. Dar-se-ia o caso de você que aqui está nesta noite estar abrindo mão da sua devoção. Pastor, como é que eu abro mão quando você começa a perder a consciência de pecado? Você começa a viver no pecado e aquilo não te incomoda mais. Você não fica tão incomodado, você questiona, você diz: mas espera aí, esse negócio também, fazer desse jeito não vai dar não. Ser crente desse jeito, só Jesus, isso aí é só para Jesus. Isso aí é o apóstolo Paulo, como eu ouço tanta gente falar. Não, isso aí era o apóstolo Paulo. Não, mas o apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo. Não, mas essa pessoa era eu sou diferente. Isso é papo
É papo de quem já está abrindo mão da devoção e perdendo a consciência de pecado. Ele já entrou no processo de racionalização. Ou seja, ele submete a palavra a si mesmo e não se submete mais à palavra do Senhor. Pior do que isso, ele começa a tolerar a prática pecaminosa na sua vida. Normalmente começamos, ou as pessoas começam, com pequenas práticas. Com pequenas, e vai aumentando mais e mais, e a pessoa vai se conformando, ela vai se conformando com o pecado, ela vai justificando, ela vai dizer, mas todo mundo faz, eu conheço crente que faz, eu conheço pastor que também age dessa forma, todo mundo age dessa forma, sabe uma coisa? É assim mesmo, e abrindo mão da devoção, nós nos tornamos tão perversos, tão pecadores, quanto as pessoas do mundo lá fora. Sabe o que é pior? Essas pessoas estão dentro das nossas igrejas, estão louvando dentro das nossas igrejas e não estão percebendo o pecado que existe na sua vida. E sabe o que é pior ainda? Posso falar? Falarei. É que essas pessoas imaginam que os outros são tão pecadores quanto elas mesmas. Elas começam a olhar e começa uma vozinha a falar assim, está vendo fulano? Igualzinho a você, faz a mesma coisa, só que não fala nada. Está vendo Beltrano? Aquilo ali é um hipócrita, está ali na frente, tá vendo o pastor lá falar, você não sabe a vida desse homem, isso aí é um 171 que você não conhece, isso aí faz coisa errada que você não imagina, e fica lá no banco, a vozinha falando, e você falando com essa vozinha, né? E a vozinha falando com você, e você vai se sentindo assim, bem tranquilão, e a vozinha vai dizendo, todo mundo é com você faz isso, todo mundo aqui faz, você adultera, meu irmão, todo mundo aqui tem o seu casinho fora. Você pula uma cerca, todo mundo aqui pula cerca. E você bebe, você enche a cara, todo mundo aqui. Você faz, todo mundo aqui faz também. E você vai ficando assim, bem tranquilo. Foi exatamente o que aconteceu com Ló. Talvez Ló tenha até pensado, né? Vai ver que o titio também dá a escorregadinha dele. Vai ver que o titio também não é aquilo que ele aparenta. Porque quando a gente começa a viver na prática do pecado, nós não toleramos pessoas de Deus. Nós não toleramos santos. Nós não suportamos a santidade. Nós temos que criticar os outros, porque senão a nossa vida, ela fica completamente exposta. Mas isso já é um indício terrível de que perdemos a consciência de pecado. Meu querido irmão, nós todos infelizmente pecamos, é verdade. Não há quem não peque enquanto estivermos nesse mundo, mas o servo de Deus, devoto, consagrado ao Senhor, quando ele comete um pecado, quando ele cai em alguma prática pecaminosa, ele cai numa convulsão tremenda diante de Deus, num arrependimento terrível, uma tristeza profunda, porque ele magoou o coração do seu Deus. Ele não tolera o Espírito Santo que habita em nós, ele não tolera esta prática pecaminosa. Então nesta noite, examine o seu coração. Dar-se-ia o caso de você estar caminhando como Ló? Dar-se-ia o caso de que você está tendo relacionamentos com pessoas de Sodoma e Gomorra, não para ganhá-las para Jesus, mas para se identificar com elas e ser igual a elas, porque nós precisamos ir ao mundo, precisamos evangelizar o mundo, mas nós precisamos mudar o mundo e não o mundo mudar a nossa vida. O que aconteceu aqui com Ló é que o mundo o mudou, ele foi sendo transformado, ele foi sendo mundanizado, ele foi perdendo a consciência, ele foi se conformando. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. Foi exatamente o contrário que foi acontecendo com Ló. E ele foi tolerando, e ele foi então, e há um texto sagrado que diz que ele foi então abrindo, colocando as suas tendas, armando as suas tendas até Sodoma e Gomorra. Mas estes homens, eles eram, aquela sociedade foi uma das sociedades mais perversas que existiu, tanto que nós conhecemos perfeitamente Deus
Deus destruiu aquele povo. Deus os destruiu, porque na verdade perdeu Ló a sua devoção. Mas, meus queridos irmãos, ainda as coisas sempre podem ficar um pouco piores. Quando nós excluímos Deus da nossa vida, das nossas decisões, é um poço sem fundo, é de mal a pior, e as coisas podiam piorar. E nós aprendemos com o exemplo de Ló, que decisões que comprometem gerações são aquelas que nós tomamos, abrindo mão da missão do Senhor para as nossas vidas. Um dos momentos mais tristes, mais trágicos na vida de Ló está nesse texto. Podem me ajudar a lê-lo? Vamos lá? Os dois homens... Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está prestes a destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Os anjos do Senhor foram até lá. Os anjos do Senhor alertaram Ló para sair daquele lugar. Aquele lugar ia ser destruído. Sabe por que os anjos foram? Por causa das orações do seu tio. Por causa das orações de tio Abraão. Por causa das orações do servo de Deus. E os anjos chegaram e disseram: você tem genro, tem filho, tem filha, tem algum outro parente, nós vamos destruir esse lugar. Olha o que diz o texto: as acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Você sabe que a cidade do Rio de Janeiro ainda não foi destruída? Porque existe um povo chamado povo de Deus que mora nesta cidade. Não só o Rio, como as demais cidades. Irmãos, esse mundo já deveria ter sido destruído por Deus. O que está impedindo a destruição do mundo em que nós vivemos é a presença do povo de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas. As pessoas debocham dos crentes. As pessoas ridicularizam os crentes, mas elas não sabem que elas estão vivas por causa deles. Que esse mundo ainda é um mundo factível. Ainda dá para viver com muito sacrifício, pela presença do povo de Deus nesta terra. O povo nos ridiculariza. As pessoas riem de nós. Muitas pessoas. Outros se afirmam uma série de coisas. Ateu, agnóstico, enfim, por aí vai. Mas não sabem que esse mundo ainda é mundo. E ainda é possível viver nessa terra pela presença do povo de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, acusações são feitas contra esse povo. Só que nesta época não havia a cruz de Cristo. Não havia intermediação, não havia mediação do Senhor Jesus. E hoje, quando Deus recebe essas notícias, Ele olha para a cruz e Ele espera que a igreja faça a sua parte, que nós cumpramos a nossa missão. E quando a nossa missão for cumprida, então o fim virá. Mas veja o que aconteceu com Ló. Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas. E saiam imediatamente desse lugar. O Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que eu estava brincando. Ló, o Senhor? Quem é o Senhor, Ló? Você ficou ruim das ideias? Senhor? Você, Ló, falar sobre o Senhor? É o Senhor Deus. Deus, Ló. Deus? Ué, agora você vem falar de Deus conosco? Ló, você é um dos nossos. Você é tão ruinzinho como nós, Ló.
Você faz as mesmas coisas que nós fazemos, Ló. Como é que você vem agora falar do Senhor, falar de Deus para nós? Deus vai destruir a cidade? Que negócio é esse, Ló? Onde é que você ouviu isso? Você ficou ruim das ideias, Ló. Não saiam. O anjo de Deus falou. Deus mandou o seu anjo. Eu agora estou crendo nisso. Ló, oh Ló, que negócio é esse? Você dá testemunho no seu trabalho? Você pode falar de Jesus onde você trabalha? Ou vai acontecer com você o que aconteceu com aquele outro que quando ele abriu a boca para falar, todo mundo olhou, o quê? Você frequenta igreja? Você é crente? Conta outra. Você é o piadista mais imoral que a gente tem aqui, rapaz. Você é mais corrupto que nós e vai na igreja. E aí a pessoa com aquela cara de segunda-feira, não, estou falando sério. Não, o pastor falou. Não, é verdade mesmo. E as pessoas riem, as pessoas debocham. Sabe por quê, querido? Porque nós abrimos mão há muito tempo da missão que o Senhor nos deu. Perdemos a oportunidade de testemunhar de Jesus. Perdemos a oportunidade. E Ló, perdeu essa oportunidade. Sabe por quê? Porque a nossa prioridade não é a evangelização. A nossa prioridade não é a implantação do reino de Deus. A nossa prioridade é ganhar. A nossa prioridade é o nosso patrimônio. A nossa prioridade é ter. E nós abrimos mão de tudo para termos mais e mais. E então abrimos mão da missão. Todo cristão é um ser em missão. Todo cristão tem uma missão. Nós estamos neste mundo. O Senhor não nos levou ainda para a glória e não destruiu esse planeta, porque nós temos uma missão. A igreja está na terra porque ela tem uma missão. E a missão é clara: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Todos nós estamos investidos nessa missão. Seja você evangelista, não evangelista, tenha você o dom de curar, o dom, seja qual for o dom que você tiver, todo cristão convertido a Jesus é um ser em missão. Mas sabe, Ló esqueceu isso. Ele abriu mão da missão do Senhor. Irmãos, esta talvez seja a grande tragédia da igreja do século 21. Uma igreja cujos crentes têm aberto mão da sua missão. Perdemos esta oportunidade de testemunhar de Jesus. A nossa prioridade, ela não é a evangelização, a implantação do reino, levarmos Jesus às pessoas. Estamos preocupados apenas conosco mesmos. Não estamos aí com ninguém, como era o caso de Ló. Perdemos, pior do que perder a oportunidade, irmãos, é perder a credibilidade para testemunhar de Jesus. Não testemunhamos porque não temos credibilidade. Por causa de quê? Por causa do nosso comportamento, por causa das nossas atitudes. Não temos como falar de Jesus. Como vou falar de Jesus ao meu porteiro, se eu sou uma pessoa rude, uma pessoa grossa? Como vou falar de Jesus ao meu barbeiro, se lá naquelas piadas todas eu conto também uma piada imoral? Como vou falar de Jesus? Como vou falar de Jesus para o vizinho que mora ao meu lado, se ele ouve os meus gritos, se ele ouve a minha forma de lidar com minha esposa e com meus filhos? Como vou falar de Jesus? Como vou falar? Como vou bater na porta e dizer: vizinho, olha, Jesus te ama? Ele vai fechar a porta e dizer: Jesus coisa nenhuma, Jesus coisa nenhuma. Você trata a sua família pior do que eu trato a minha família, e eu não conheço nem esse Jesus. Perdemos a credibilidade por causa do nosso comportamento, comportamentos mundanos, atitudes absolutamente perversas, pervertidas. Não somos mais sal que salga, luz que ilumina o mundo ao nosso redor. Abrimos mão da missão, abrimos mão da nossa missão. E quando nós abrimos mão da missão, nós estamos colocando em risco a nossa vida, a nossa família, as nossas gerações que virão no futuro. Então tudo isto Jó abriu mão. Tudo isto Jó abriu mão, queridos irmãos. E a palavra de Deus nos fala que o final foi um final tão trágico. O final trágico. Os anjos tentam empurrá-lo para fora. Não há ninguém.
Não há ninguém, é Jó, é Ló, as 2 filhas e a esposa, 4 pessoas. Ló não conseguiu evangelizar ninguém. Ninguém. Célula, está longe de célula. E Ló não tinha, e olha que o casarão de Ló era um casarão que dava para várias células ali, mas essa não era a questão de Ló. Ele não está preocupado com as pessoas, ele não está preocupado em ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Essa não era a preocupação de Ló. E sabem quantas pessoas saíram de Sodoma e Gomorra? Saíram 4 pessoas. 4 pessoas apenas. 4 pessoas. Quando Abraão soube da destruição, Abraão ficou tão indignado com o próprio Deus, que Abraão disse: Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade onde tem gente do Senhor? E o Senhor disse: não. Senhor, se tiver lá 50 pessoas, 50 justos, 50 crentes, o Senhor vai destruir essa cidade? Deus disse: não. Aí Abraão coçou a cabeça. E Abraão disse: Deus, não leva a mal não, mas Deus, se faltarem 10, o Senhor vai destruir a cidade? Se houver 40 pessoas justas nessa cidade, o Senhor disse: não, não vou destruir. Se houver 40, Senhor, não leva a mal o seu servo. Mais uma vez eu vou falar: se faltar 10, se forem 30, o Senhor vai destruir essa cidade? Deus disse: não, não vou destruir. Senhor, é a última vez que eu vou falar. Deus, se tiver 10, o Senhor vai destruir? Deus disse: não. Se tiver 10 pessoas, eu não vou destruir. Não haviam 10 pessoas convertidas. Um homem de Deus, que vai para uma cidade, e ele não consegue ganhar uma alma para Jesus. Aliás, sabe de uma coisa? Ele não ganhou nem a esposa, nem as filhas. Ló, na verdade, ele não conseguiu ganhar nem a esposa, porque quando eles estão saindo da cidade, a Bíblia diz que ela olhou para trás com saudade, porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, virou uma estátua de sal. E as 2 filhas depois vão cometer atos perversos que revelam claramente que eram 2 mulheres de Sodoma e de Gomorra. Ele não conseguiu ganhar, influenciar uma vida para Jesus. Pode isso, gente? Pode isso? Como pode acontecer? Porque ele foi abrindo mão. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Sabe por quê? A gente vem com uma série de conversa mole. Não venha com conversa mole. Reconheça: pastor, eu não levei nenhuma vida a Cristo esse ano, porque eu estou abrindo mão das mesmas coisas que Ló abriu. E nessa noite é noite de concerto. Nessa noite é noite de concerto. Você não está nesse mundo para ser famoso. Você não está nesse mundo para ser um Messi, para ser uma Gisele Bündchen. Você não está nesse mundo para ser, você está nesse mundo para fazer diferença. Você está nesse mundo para ser sal e luz, para ganhar vidas para o Senhor. Mas veja, quando Ló saiu, ele não conseguiu sequer ganhar a sua geração. A sua geração, os amonitas e os moabitas, vão ser para o resto do tempo inimigos do povo de Deus. Inimigos do povo de Deus. Ló, a descendência de Ló é uma descendência inimiga do povo de Deus. Como muitas vezes são inimigos as nossas gerações perversas, porque nós abrimos mão de tudo isso em nossa própria vida. Você, meu irmão, suas gerações serão gerações abençoadas, ou as suas gerações serão gerações amaldiçoadas. Depende das decisões que você está tomando agora. O menino, quando é ainda um menino, a menina, quando é ainda uma menina, ele não sabe, ela não sabe que a decisão de um namoro, a decisão de um casamento, a decisão de um relacionamento, a decisão de uma aliança, a decisão de um negócio, ele pode comprometer para sempre. E Ló deixou na história uma página manchada de sangue e de perversidade, porque ele tomou decisões que afetaram as suas gerações. Aprendemos com o exemplo de Ló que decisões que comprometem gerações são aquelas que tomamos abrindo mão da direção do Senhor, aquelas que tomamos abrindo mão da
submissão ao Senhor. Abrimos mão da devoção ao Senhor e abrimos mão da missão do Senhor em nossas vidas. Quando abrimos mão da direção do Senhor, da submissão, da devoção, da missão do Senhor, nós estamos comprometendo as nossas gerações. Se é exemplo de Ló, você está tomando decisões, abrindo mão da direção do Senhor, abrindo mão da submissão, abrindo mão da devoção, abrindo mão da missão do Senhor para a sua vida. Liberte-se nesta noite das decisões que afetam suas gerações e viva uma vida de obediência, uma vida de paz, uma vida de vitória em Cristo Jesus. Eu não vim a este mundo para sofrer. Eu vim a este mundo para ter vida e vida abundante na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma decisão que precisa ser tomada. Entregar a vida a Cristo, confessar Jesus como Senhor e Salvador é uma decisão. É uma decisão que afeta as nossas gerações. Um dia eu tomei uma decisão. A decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eu era menino ainda, eu era criança ainda. Hoje eu tenho 64 anos. Eu sei que não parece. Mas eu olho para trás e eu vejo o Senhor cumprindo todas as promessas, todas as promessas, todas as promessas, todas as promessas. Eu poderia ter tomado na vida decisões que iam afetar as gerações, mas o Senhor foi misericordioso. Pela graça de Deus eu não as tomei. Desde cedo eu pedi a Deus: Senhor, quero levar ao altar aquela que o Senhor está vendo e não aquela que eu quero levar. Levei ao altar aquela que o Senhor estava vendo. 41 anos de casados, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Vida abundante, abençoada pelo Senhor. Problemas, muitos problemas. Lutas, muitas lutas. Dificuldades, muitas dificuldades. Só não passamos fome pela graça de Deus. Mas um dia recebemos uma visita em casa e a Esté disse assim: a gente só tem um ovo, faz o quê? Aí ela mesma deu a resposta: eu boto bastante farinha no ovo e faz uma farinha. Uma farinha, né? Muitas lutas, mas uma decisão foi tomada. A decisão de seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Olho para trás, nenhuma das boas promessas que o Senhor fez caíram por terra. Todas se cumpriram. Todas se cumpriram. Isso é uma decisão que a gente toma. Deus não trouxe você aqui nessa noite por acaso. Há uma decisão que você precisa tomar. Uma decisão. Não a decisão de Ló, mas a decisão de Abraão. A decisão da fé. Da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A fé, a decisão de entregar a sua vida a Cristo e viver uma vida não mais abrindo mão, mas uma vida centrada, focada em Jesus, vivida para a glória do Senhor, deixando um legado de Cristo ao seu redor, uma família abençoada por Deus, para a glória do Senhor. Decisões que transformam gerações. Se você ainda não tomou esta decisão, você precisa tomá-la nessa noite. E se você já é do Senhor e você está tomando decisões como Ló, abrindo mão de tudo, abrindo mão pela sua carreira,
pelos seus negócios, pela sua própria vida, pelo seu próprio prazer. Quantas pessoas eu ouço: pastor, eu tenho direito de ser feliz. E eu digo: não, você tem direito de ser obediente, porque ninguém é feliz na desobediência. Nessa noite, tome a decisão certa. Entregue a sua vida, entregue a sua família ao Senhor. Nessa noite, quando você sair por aquela porta, você terá tomado uma de duas decisões possíveis: a decisão de Ló ou a decisão de Abraão. Abraão escolheu o caminho da fé. Abraão escolheu o Senhor. Ele escolheu o Senhor. Ló escolheu ele mesmo. Abraão reconheceu: Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus, eu não confio em mim, eu confio no Senhor. Eu me entrego nas suas mãos. Ló diz: eu confio em mim mesmo. Eu sou suficiente para mim mesmo. Eu tomo as minhas decisões. Nessa noite, que decisão você irá tomar? Curve a sua cabeça, por gentileza. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe Deus falar com você. Se você veio aqui nessa noite, é porque Deus queria ter um encontro com você. O Espírito Santo está falando ao seu coração que ainda não pertence ao Senhor Jesus, e a você o Senhor está dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Entregue o seu coração a Jesus. Entregue agora. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. E você que já entregou o seu coração a Jesus, entregue agora a sua vida, as suas decisões. Entregue as suas decisões. Entregue o trono da sua vida a Jesus. Diga a Ele nessa noite: Jesus, eu sentei no trono da minha vida, mas eu quero me levantar agora e convidar o Senhor para sentar. Que o Senhor seja não apenas o meu Salvador, mas que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Você quer dizer isso a Deus? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer entregar o senhorio da sua vida a Jesus? Faça uma oração comigo, aí onde você está. Repita baixinho no seu lugar e diga: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que eu preciso entregar a minha vida nas suas mãos. Nessa noite eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu o recebo agora como Senhor da minha vida. E se você já é de Jesus, aí onde você está, ore também e diga: Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu tenho ocupado o trono, o lugar da minha vida. Eu tenho agido de acordo com a minha vontade, mas nesta noite eu me levanto, eu me rendo, eu me ajoelho, eu me prostro e eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso nessa noite como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus eu oro, amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, se você fez uma destas orações, eu vou pedir que você fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nesse instante. Se você orou entregando a vida a Jesus, fique de pé aí onde você está. E se você entregou o senhorio da sua vida a Jesus, fique de pé também. Fique de pé. É uma atitude, é uma decisão. É uma decisão dizendo: eu estou entregando o controle da minha vida, as decisões da minha vida ao Senhor. Fique de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Louvado seja o nome do Senhor.
Pai querido, contemple agora estas vidas que estão de pé. O Senhor conhece o coraçãozinho de cada uma delas, e o Senhor sabe o que as levou a ficar de pé. Deus, eu peço agora que o Senhor visite com poder e graça aqueles que estão te recebendo como Senhor e Salvador, estão sendo lavados com o sangue de Jesus, estão abandonando, ó Deus, a sua vida de pecado, saindo das trevas para a luz, Senhor, da morte para a vida. Deus abençoe. Espírito Santo, batize nessa noite essas vidas com poder e graça. E Deus, eu oro por esses outros queridos que já são do Senhor, mas Deus, por alguma razão se equivocaram nesse caminho, e nessa noite estão voltando para o Senhor e dizendo: o Senhor é Senhor da minha vida, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Oh Senhor Jesus, que o Senhor tome estas vidas em suas mãos, que o Senhor os abençoe com poder e graça, que saiamos daqui, Senhor, renovados para viver uma vida à semelhança da fé de Abraão. Deus nos abençoe, abençoe nossas famílias, abençoe nossas gerações. Queremos, ó Deus, que nossas gerações sejam gerações da bênção, gerações abençoadas, filhos e filhas da bênção, para a glória do teu nome. Senhor, esta é a minha oração, e também te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos despeça na sua paz bendita, que o Senhor nos dê uma semana ricamente abençoada, que a glória do Senhor seja vista em nós, e que saiamos daqui em missão para realizar a tua obra santa e bendita, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Vamos todos ficar de pé, igreja, e vamos louvar, e vamos exaltar, e vamos glorificar o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus.